Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Fim dos tempos. Uma expressão que é muito utilizada para designar os últimos acontecimentos da humanidade. Nós já fizemos aqui vários vídeos sobre o fim dos tempos, revelações particulares, por exemplo, de santos da Igreja Católica, passagens bíblicas que falam de vários sinais que antecederiam o fim dos tempos ou sinais que estariam presentes neste período de consumação final dos tempos. Por exemplo, um dos sinais seria o tempo difícil ou a apostasia, um fenômeno generalizado de pessoas que seguem Jesus Cristo e que estariam nesse período abandonando a fé. A apostasia, portanto, seria um desses sinais. E aí nós teríamos vários sinais descritos ao longo das Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas o interessante é que não existe uma data fixa para o fim dos tempos. Jesus Cristo deixou bem claro que não estaria no rol de suas missões, podemos dizer assim, de forma bem simples. Jesus não teria como missão revelar uma data específica para o fim dos tempos, para esse período do juízo final, onde ele retornaria em plena glória, onde aconteceria o esclarecimento de todas as coisas, a justiça final, a ressurreição da carne. Não cabia a Jesus Cristo revelar esta data, mas ao longo das Sagradas Escrituras, como acabamos de falar, vários sinais poderiam ser visualizados por pessoas que atentas ao decorrer da história da humanidade, pudessem ter uma noção de que o fim dos tempos estaria próximo. A apostasia é um sinal. Temos também como sinal o evangelho se tornando insuportável para muitos, a possibilidade de um novo Pentecostes, Israel retornando à sua terra, uma sensação de paz e segurança que antecederia o fim dos tempos, e o bramido do mar e das ondas, entre outros sinais. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado chegando ao cúmulo. Este sinal, ele é muito bem descrito em duas passagens bíblicas. Eu gostaria de fazer essa relação com vocês, essa meditação. A primeira é 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3, do 1 ao 5. Nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. É inclusive a mesmíssima passagem que vai prever a apostasia, o abandono da fé, como um sinal do fim dos tempos. Porque a apostasia está sendo anunciada dentro desses versículos. Mas também o outro sinal está aqui, de forma cristalina, sendo exibido, que é o período difícil. As obras da carne se multiplicando sobre a terra. Por isso, não somente 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, é uma passagem necessária, como a de Gálatas 5, do 16 ao 26. Mas continuando 2 Timóteo 3, verso 2. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus,
Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Quando se fala amigos dos prazeres e não de Deus, temos aí a humanidade se voltando para os prazeres da carne, para os prazeres que terão fim e fechando os olhos para Deus, abandonando a fé em Deus, o que podemos chamar de apostasia. Mas eu listei aqui, a passagem faz isso, eu listei várias outras obras: a avareza, o egoísmo, a soberba, a rebeldia aos pais, que seria aquele sentimento, aquele lobby que se faz contra a família heterossexual, cujos pais são autoridade moral e espiritual dentro da casa. Temos aí as pessoas desalmadas, as pessoas desleais, a calúnia, a devassidão que está completamente ligada às relações sexuais antinaturais, a crueldade, a insolência, a traição e também a hipocrisia, porque ostentarão a aparência de piedade, mas somente será uma aparência. Desdenharão a realidade, vai dizer no final do verso 5. Esta passagem, portanto, ela fala de um tempo muito difícil, fala da apostasia, mas também fala de uma série de obras carnais que são muito bem destrinchadas em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, com seu Santo Espírito, inspira Paulo a falar das obras do Espírito e das obras da carne. E a multiplicação destas obras da carne se trata de um sinal do fim dos tempos. Ele vai dizer, Paulo, no verso 17, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, não precisamos de lei, porque naturalmente somos conduzidos a amar verdadeiramente, o amor cristão, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Verso 19. Ora, as obras da carne são estas. Se a gente fizer um paralelo entre essas obras que serão enunciadas por Paulo aqui em Gálatas 5 e aquelas obras que, em uma quantidade elevada, significam um ou mais sinais do fim dos tempos, na segunda carta de Timóteo 3, do 1 ao 5, veremos grandes semelhanças. As obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Essa lista, ela não é fechada. Ela menciona a possibilidade de outras obras da carne. Quando falamos de impureza, nós podemos nos lembrar da devassidão. Quando falamos de libertinagem aqui em Gálatas, podemos nos lembrar da rebeldia aos pais, da deslealdade, duas práticas que estão descritas em 2 Timóteo 3. Se colocarmos Gálatas 5 e 2 Timóteo 3 em paralelo, veremos que as obras da carne estão ali descritas de uma forma bem clara. Essas são as obras da carne. E aí, Paulo vai dizer:
Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. E 2 Timóteo 3 se diz algo semelhante. A prática intensa dessas obras será um sinal de que o fim estará chegando. Versículo 22 agora, em Gálatas 5. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Exatamente o contrário das brigas, dos ciúmes, das inimizades, da fornicação, da impureza, da idolatria, dos partidos, frutos do Espírito, que são contrários às obras da carne. Essas passagens são muito importantes para a nossa meditação diante da nossa busca pelo crescimento espiritual. Porque se nos dias de hoje vemos o pecado chegando ao cúmulo, vemos esse período difícil, vemos a apostasia, o abandono da fé e tantos outros sinais que estariam nos indicando que estamos ou no início ou no meio do fim dos tempos. Se avaliarmos essas duas passagens, nós saberemos quais as obras que devemos perseguir e quais as obras que devemos rejeitar cabalmente. Contra os frutos do Espírito, vai dizer Paulo no verso 23 de Gálatas 5, contra estas coisas não há lei. E aí, passando para o fim dos tempos, ao praticarmos os frutos do Espírito, não há a menor necessidade de termos medo. É momento de alegria, porque enquanto para uns que praticam as obras da carne, o fim dos tempos é talvez um momento de desespero ou uma oportunidade de conversão, para aqueles que praticam os frutos do Espírito, não há lei. A alegria de que Jesus está retornando em plena glória e que seu reino será instaurado de forma definitiva após o fim dos tempos. E nos 3 últimos versículos de Gálatas 5, do 16 ao 26, nós temos observações muito interessantes sobre a busca desses frutos. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre nós. Jesus Cristo está nos falando através das Sagradas Escrituras. Crucifiquemos as obras da carne. Crucifiquemos a carne com as suas paixões e as suas inclinações para pecar, concupiscências. Se nós vivermos pelo Espírito Santo, se nos guiarmos pelo Espírito de Cristo, pelo próprio Espírito de Jesus Cristo, com certeza vamos andar de acordo com esse mesmo Espírito, de acordo com a vontade de Deus, que rejeita todas as obras da carne elencadas em 2 Timóteo 3 e no começo de Gálatas 5, a partir do versículo 19. Se vivemos pelo Espírito, rejeitamos a fornicação, a impureza, a libertinagem, qualquer idolatria, qualquer superstição, inimizades, brigas, ciúmes e assim por diante. Se vivemos pelo Espírito, crucificando a carne, tomando a nossa cruz, renunciando às nossas vidas e seguindo Jesus Cristo, como o próprio Mestre da vida vai dizer em Mateus 16, do 24 ao 26,
Se vivemos pelo Espírito Santo, não haverá um período difícil para aqueles que seguem fielmente, externa e interiormente, o verdadeiro Deus. Não só terão aparência de piedade, mas serão verdadeiramente piedosos. Ao contrário da situação que está descrita em 2 Timóteo 3, no versículo 5, de ostentar a aparência de piedade, mas na verdade desdenhar a realidade. Inclusive termina o versículo 5 com um aviso: dessa gente que pratica as obras da carne, afasta-te. Vivamos pelo Espírito Santo. Andemos de acordo com esse mesmo Espírito, longe da vanglória, longe da soberba. Busquemos a humildade, que é a virtude mais elevada do cristão. Somente assim, de forma autêntica, estaremos buscando as coisas do alto e não as coisas da terra. Buscaremos praticar os frutos do Espírito e nos afastaremos das obras da carne. Peçamos ao Espírito Santo que nos ajude em nossa busca espiritual a praticarmos, a obtermos esses frutos do Espírito e a nos afastarmos sempre das obras da carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.